A favela, ela não venceu e ela nunca vence. E ela nunca vencerá. Morar em favela nunca nem jamais deveria ser motivo de orgulho. Nunca se deveria bater no peito e dizer eu sou favela. Ou favela e favela. Eu sou favela. Nunca. E vocês vão entender melhor o que eu tô querendo dizer nesse vídeo. Eu sou a Ana, moro numa comunidade e sei muito bem do que eu tô falando. A gente acha que fala isso, né? Bate no peito, diz que é favela, e favela é orgulho. Talvez bem muito da boca para fora, né? Tem muita gente que nunca viveu, nunca saiu de uma favela, não sabe muito bem o que é viver em um outro contexto. E vocês vão entender até o final desse vídeo o que eu tô querendo dizer. Eu, quando era criança, minha mãe, ela sempre morou em casa de família, sempre trabalhou em casa de família. E quando eu era criança, eu vivia em dois mundos, né? Aqui, por exemplo, em Salvador, eu morava na Santa Mônica e depois tinha dias específicos que eu ia com a minha mãe para o trabalho dela lá na Barra. Vários prédios, muitas casas bonitas, imponentes, casarões e tal, né? E eu não entendia, assim, às vezes dava até a cabeça ficava meio zonza de, peraí, onde é que eu tô? Quem eu sou? Sou rico ou sou pobre? Né? Para uma criança, às vezes é complicado de entender por que o cheiro era diferente. Até o cheiro era diferente. Essa é uma das questões da favela. Não sei se vocês ouviram, mas vai ter muito barulho, como eu já falei nos vídeos anteriores, né? Mas enfim, vocês vão entender. Aí o que que acontece? Minha mãe, ela trabalhava em casa de família, né? Trabalhava em lugares assim, geralmente em bairro nobre. E eu ia com ela quando era criança. Em São Paulo também, né? Eu nasci lá. Eu não vou me lembrar muito bem porque eu era muito criança, mas eu morei em Campo Limpo. Campo Limpo, se eu não me engano, era uma periferia de São Paulo, né? É favela. E eu saía de um bairro extremamente organizado, limpo, cheiroso, sem muito barulho, sabe? As pessoas muito tranquilas, falavam sempre mais baixo, muito educadas, né? Num outro contexto, muito cheiro bom. Eu me lembro de, às vezes, estar ali na lavanderia, né? Porque a gente se atém a ficar na área de serviço. E aí eu sentia aquele cheiro de amaciante, aquela delícia. Meu Deus, que coisa gostosa, era muito bom. E eu dizia assim, poxa, por que que na minha casa não pode ser assim, né? Por que que, tipo, a conversa do vizinho tem que invadir a minha casa? Por que que o som do vizinho tem que invadir a minha casa? Por que que, é, por que que é tão sujo, né? Por que que é tão poluído de tanta coisa, tanta poeira, tanto lixo? Esgoto a céu aberto. Naquela época, quando era criança, tinha muito esgoto a céu aberto. A gente meio que andava praticamente por cima, por dentro do esgoto. Era muito mau cheiro. Dificuldade com o transporte para conseguir ir para casa, ônibus cheio, lotado, difícil de conseguir às vezes ir sentado para casa. Minha mãe já ali esgotada, eu também, porque às vezes eu tinha que estar ali, né? Por mais criança e tal, mas a gente às vezes cansa, né, de estar ali naquela mesma situação, né, e tudo. Não podia fazer muita coisa, era sempre muito tenso. Minha mãe não deixava mexer nisso, não deixava pegar naquilo. Eram sempre muitas peças ali que pareciam ser caras, né? Os perfumes. Nossa, eu me lembro muito dos cheiros. Eu vou falar muito disso porque o cheiro é muito bom, é muito diferente. Tem até um filme que fala sobre o cheiro da pobreza, que se eu não me engano o nome do filme é Parasitas. Assistam esse filme, ele é muito bom. E aí os ricos na casa lá, eles falam, né, que o pobre ele tem cheiro, que nossa, você sentiu o cheiro deles? Viu como é que tá o cheiro? Viu o cheiro? Eles têm um cheiro diferente, né? Pra não falar que é um cheiro ruim, fala que é diferente. Enfim, não tô falando de todas as questões envolvidas sociais, econômicas, de política, enfim. Eu estou falando como uma pessoa que vive na favela e ouve muitas pessoas falarem: favela, favela, eu sou favela, a favela venceu. E essa frase, ela toca muito, né? Mexe muito comigo,
Porque, de fato, a favela, quando se fala de vencer, eu posso até pensar assim, nossa, a favela, ela vence todo dia, porque ela luta, ela batalha, ela trabalha, ela corre atrás, ela acorda cedo, entendeu? Ela tá ali no dia a dia, é com os filhos, entendeu? Mas no geral mesmo, de vencer, não, a favela, ela não venceu. O favelado, ele pode até vencer, né? Existem muitos favelados aí que estão vencendo, estão indo aí para. Inclusive, foi até um comentário de um querido aí, um inscrito, que falou sobre a questão de muitos que estão indo pro Alphaville, né? Que são pobres, estão indo pro Alphaville, realmente. É, e aí, mas assim, é aquela coisa, né? Eles saem da favela, muitos deles saem da favela, mas a favela não sai deles. Então, eles levam aqueles vícios, aquelas questões de barulho, de confusão, enfim, de muita coisa para dentro do Alphaville, que hoje, como ele falou, o inscrito, né, ele falou, virou a favela. É, na favela, quando eu voltava para casa, eu não entendia os barulhos e até hoje eu não entendo. Aqui, no contexto aqui da minha e de outras várias, as crianças, para você ter ideia, a escola, elas têm um tamanho tão pequeno que não dá nem para fazer atividade física dentro da própria escola. Elas precisam fazer atividade física fora da escola, geralmente na rua, né, numa rua residencial. Você não tem condição de assistir uma televisão, você não tem condição de estudar, de trabalhar, de fazer nada. Porque é um monte de criança gritando, não estou falando que não era para gritar, né? Um monte de criança junto, elas têm mesmo que fazer ali o barulho deles, mas é tudo fora do contexto. A festa que as pessoas fazem é no meio da rua, né? Então, venceu para quem, né? Os favelados, sim, existem alguns que estão vencendo, estão saindo da favela, estão encontrando uma infraestrutura melhor, um melhor lugar para morar, né? Com mais privacidade, com menos barulho, com menos poluição, com uma melhor infraestrutura, mais saneamento, né? Raramente é impossível de você ver um esgoto a céu aberto, de você ver esgoto jorrando, de você ver um vizinho lavando a laje e jogando água podre de lá de cima em tempo de cair em você. Não tem dessas coisas, né? A favela, ela pode vencer no quesito também de a união. Dificilmente você vai entrar numa favela e vai precisar de uma ajuda, de um copo d'água, de um vizinho, às vezes está queimando uma panela, rapidamente todo mundo já sai, já procura saber o que é, ou de um incêndio, alguma coisa que está acontecendo e não tenha outro vizinho que não dê a mão, que tente, entendeu? Um vizinho que você precisa de uma farinha, de um açúcar, e você sabe? Geralmente em bairro mais nobre você nem vê a cara do seu vizinho, você não sabe nem quem é a pessoa. Não pode nem se considerar vizinho, que às vezes a distância é tão grande de uma casa para outra, né? Que isso quando tem os apartamentos também, que é um por andar. Minha mãe já trabalhou num apartamento, né? Na casa de. O patrão dela tinha um apartamento, o apartamento dele era único, só tinha o dele ali naquele andar. Então, eu acho que eu me pego pensando mesmo assim, sabe? Como que as pessoas conseguem pensar dessa forma, né? De que a favela venceu. Seria bom se não tivesse favela. Bom seria, né? Quem que não quer morar numa casa melhor, pintada, rebocada, organizada, com mais privacidade, cada um no seu quadrado, cada um na sua casa, sabe? Tendo ali um espaço de respiração, que às vezes parece que tá todo mundo grudado, que mora todo mundo na mesma casa, e você não consegue nem respirar. Você fica até sufocado. Seria muito bom, né? Ter um lugar com menos barulho, um lugar onde existisse organização para acontecerem as festas. Moto. Eu tô com um amigo meu que tá lá em Portugal, ele foi pra Alemanha, não se adaptou, agora tá em Portugal e ele falou, né, que, nossa, brincando, eu tô sentindo saudade do barulho de moto, né? E aí tem lugares que, aqui no Brasil mesmo, que você vive, que as pessoas vivem, que você não ouve nada disso. Chega a ser estranho. Eu passei um período no sul do país, e numa rua, eu não sei se lá em todas as ruas, em todas as regiões, todos os estados e cidades são assim, mas no lugar que eu tava, eu estranhei. Disse, gente, será que morreu todo mundo em pleno Natal? Você não vê ninguém?
né? Já no contexto aqui da minha favela, todos estão na rua e brindam na rua e fazem aquela farra na rua. Às vezes um quer falar com o outro, um tá lá na ponta, outro do outro lado, tipo, sei lá quantos metros de distância, e tá um gritando pro outro, fulano, você vai pra não sei onde, eu vou, entendeu? Não basta chegar próximo, perto para poder conversar, não. Tem que falar mesmo à distância, tem que fazer mesmo barulho, é necessário, né? E aí é isso. Eu acho que a favela não venceu, não. Bem, bom seria se não existissem favelas, né? Mas a gente sabe que num contexto geral, e não é sobre isso que eu tô falando, é bem mais difícil, é complicado não existir, né? Tem que existir. É importante que existam favelas, né? Tem que ter. É importante para uns que a favela continue existindo e que continue tendo a infraestrutura que tem, né? Mas enquanto existir favela, ela nunca vai vencer. Agora os favelados, saindo da favela, sim, eles vencem. Eu espero que tenha ficado claro. Gostaria muito de saber sobre de vocês, né, sobre esse assunto, nos comentários. Se você não me segue ainda, peço que, por favor, se você se identificou com o conteúdo, me segue, né, se inscreve no canal, até para incentivar que eu continue, né, que eu não desista, que não pare, que eu possa comprar equipamentos melhores, né, para que eu venha produzir um conteúdo melhor. Esse conteúdo ia ser produzido na praia, mas eu sei que ia fazer muito barulho, ia ter muito vento, eu não tenho como barrar isso ainda, mas devagarzinho a gente chega lá, né? Devagarzinho, o favelado, ele vai vencendo. A favela não, mas o favelado sim. Muito obrigada por estar aqui, espero que você fique bem.